central aqui é inversão. Então, ela consiste na inversão das ações que ocorrem em sala de aula e fora dela. Então, o que que muda? Ao invés de chegar na sala e o professor apresentar o conteúdo, a gente inverte, a gente envia esse conteúdo antes para o aluno, né, usando a tecnologia que ele já tem em mão, que ele já está acostumado, e na aula a gente utiliza o que seriam as atividades de casa, né? Então a gente faz em aula, que seria as discussões, atividades em grupos, toda essa parte assim. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Em casa, o aluno recebe esse conteúdo enviado pelo professor. De que forma pode ser enviado? Vídeo, né? O professor pode selecionar um vídeo. Inclusive, eu tentei mandar para vocês, não sei quantos receberam, um vídeo que eu selecionei sobre sala de aula invertida, para dar uma pequena introdução ao tema, né? Recebeu lá no grupo, né? Não sei se conseguiram assistir, porque foi Assisti. ontem que a gente... Foi muito rápido, né? Então, vídeo, texto, exercício, link para acessar um outro conteúdo, né? E na sala de aula, presencial ou online, o professor vai aprofundar esse conteúdo, ele vai esclarecer as dúvidas, né? Tendo possibilidade, atividades em grupo. Então, seria essa a inversão, né? Deixa eu ver mais. O que é diferente nisso? E aí, eu acho que os educadores vão entender bem, né? Parece que anos e anos a gente tá nessa luta da educação e a gente não consegue muito mudar esse ensino tradicional na nossa igreja, né? O estudo bíblico, o ensino bíblico, ele acaba sempre seguindo esse modelo do professor palestrante, né, com foco na transmissão do conteúdo. Ele recebe uma revista, o aluno recebe uma revista, e a não ser que na igreja de vocês seja diferente, mas raramente você encontra um aluno que chega com a revista estudada, né? Então, isso seria ótimo se ele viesse já com um estudo feito. Vocês sabem que até as pessoas idosas, né, que têm tempo, ela não chega com a revista estudada. Isso não importa qual revista, tá? Eu já experimentei várias revistas e a experiência é a mesma. Então, por que a minha ideia? Ele não estuda porque ele sabe que ele vai chegar lá e vai assistir uma palestra, né? Ele não tem ali algo que o desafie, a sua participação. Ele é um estudante ali passivo, porque ele sabe que vai ter a exposição do conteúdo para ele, né? E na sala de aula invertida, o que que tem? Então, o professor, ele não é apaixonado pelo conteúdo, mas é apaixonado pela aprendizagem. Ele vai acompanhar o processo. Então, ele orienta e acompanha o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Como esse aluno está absorvendo, entendendo, até mesmo expressando esse conteúdo, né? Então, o professor aqui, eu achei maravilhoso, né? Porque esse professor aqui, ele é um guia, ele é um orientador. Para os mais antigos aí, né? Vão lembrar de um livro do Lucian Coleman, Como Ensinar a Bíblia. E é exatamente o que ele fala, né? Que o professor, ele não é um transmissor, ele é um guia, um orientador, né? Então, ele vai valorizar isso, o estudante como alguém ativo, um protagonista da sua própria aprendizagem. E as atividades em grupo, elas são muito valorizadas. Por quê? Porque, às vezes, o que o aluno não aprende com o professor, às vezes ele vai aprender com um colega que já tem
que tem uma outra maneira de falar mais próxima a ele, né? Então, você de repente está achando assim, mais um modismo em educação. Eu acho que não, né? Será que só uma novidade, uma coisa que vai passar? Quando eu comecei a estudar, eu também achei isso, né? Porque é tanta novidade, mas, na verdade, a gente tem bases muito antigas aí. Vamos lembrar Paulo Freire, quando ele falou em pedagogia da autonomia, né? Eu estou destacando esse texto de Paulo Freire, mas todos os outros vão falar da importância do aluno se apropriar dessa curiosidade epistemológica que ele fala, né? De querer conhecer, de querer aprender, e da importância do professor não ser um transmissor, né? A gente lembra da educação bancária, que ele vai se opor a isso, né? Mas o aluno ele tem que aprender a aprender e o professor acompanhar. Um outro autor que está na base disso tudo, é claro que a gente tem vários outros, eu só estou destacando esse, né? Que é o Vygotsky. Por quê? Principalmente aí nesse livro, né, Formação Social da Mente, ele vai falar da zona proximal de desenvolvimento. Então, a ideia de que o aluno ele vai aprendendo com seus pares, né? Inclusive, tem várias outras metodologias que trabalham isso, né? Em pares, a resolução de problemas. Então, na verdade, eu acho que as novas tendências a gente tem que continuar estudando e aprendendo, como Rosane disse muito bem, né? E pegando essas bases teóricas da educação e vendo essas ferramentas, porque não são novas teorias, são novas metodologias. As teorias já estão dadas, mas é uma nova forma de você, usando a tecnologia, essa é a grande diferença. Paulo Freire não tinha as tecnologias que nós temos hoje, Vygotsky também não, Piaget, vários outros. A diferença é o uso da tecnologia. Como é que nós vamos usar a tecnologia a favor da educação? Então, falei aqui da zona proximal de desenvolvimento, a aprendizagem também se dá com a ajuda dos colegas. Então, assim, só relembrando, né, o que nós queremos com a educação na igreja? Vamos lembrar, nós queremos formar estudantes da Bíblia. A gente não quer formar alunos da EBD, não é ser aluno da EBD, é ser estudante da palavra, capaz de ler o texto, pesquisar o contexto, interpretar e aplicar o que aprendeu. Acho que a gente tem que manter isso em foco, né? Nos nossas propostas, projetos, currículo. Então, não é só ter um aluno que seja um depósito, né? Alguém só para receber, como tem sido, né? Mas que ele saiba usar as ferramentas para a interpretação bíblica, para ele ir desenvolvendo e crescendo e aplicar na sua vida, na vida da igreja, no seu ministério, aquilo que ele tem aprendido. Então, na aula, esse é o meu sonho, né? Que o aluno aprenda a ler, interpretar a Bíblia e chegue na aula e compartilhe aquilo que estudou, levante questões, busque o aprofundamento. Com certeza a aula ia ser muito mais rica, muito mais dinâmica, né? Se ao invés dos alunos chegarem para ouvir o professor, eles chegassem trazendo suas dúvidas, suas questões, aquilo que eles já pesquisaram, né? E, ao final de tudo isso, a gente teria mais pessoas compartilhando a palavra de Deus, né? Compartilhando o que aprenderam, vivendo, testemunhando. Eu gosto de um livro de John Stott, em que ele fala que
a gente precisa ouvir a palavra de Deus e ouvir o mundo. E preparar pessoas, não somente para atuar dentro da igreja, mas para servir, ser sal e luz no mundo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a palavra para atuar, para ser sal. E eu acho que a gente nunca viveu um tempo que precise tanto de pessoas realmente convictas da sua fé e bem formadas, sólidas na palavra para influenciar esse mundo, né? Bom, como é que se dá esse processo, né? É só uma questão. Exige muito da gente, viu? Do professor, não é assim algo muito fácil. O mais fácil realmente é você chegar no domingo e dar a sua aula usando um data show e falar e acabou o tempo. Isso é o mais fácil. Agora, quando a gente quer a aprendizagem mesmo, vale a pena você investir mais tempo e planejamento. Então, a primeira parte é a transmissão do conteúdo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, defina os conteúdos mais importantes. Eu vou falar um pouco, já vou falando um pouco da minha realidade, né? Eu usei essa ferramenta para trabalhar uma classe de doutrinas. Então, já que as pessoas estavam em pandemia e usando muito internet, então a gente lançou mão disso. Formamos um grupo no WhatsApp, e esse grupo era só para, sem deixar que as pessoas compartilhem coisas, só nós que enviávamos, né? Os conteúdos já estavam prontos, que é o quê? A declaração doutrinária. É isso que a gente ia trabalhar. Então, cada semana a gente pegou um tópico da declaração doutrinária para trabalhar. Então, a declaração doutrinária? Agora vamos ver os melhores formatos para o estudante acessar essa informação. Vídeo, infográficos, GIFs, textos não muito longos. Então, nós pegamos a declaração e dividimos. Então, pecado, a gente só colocou o tema da semana em PDF. Cada semana a gente colocava um tópico, né? Reportagens, entrevistas. Tá certo, então. A gente foi trabalhando assim. A primeira aula, a gente trabalhou a história dos batistas, né? Para a pessoa ter uma ideia do que seriam as doutrinas e como é que surgiu, né? Qual é a nossa origem. Aí a gente selecionou um vídeo e jogou no grupo. Tem vários vídeos sobre os batistas na internet, mas a gente tem que selecionar de acordo com o tempo, com o conteúdo. Então, dá um trabalho também, né? O terceiro ponto, prepare seus próprios vídeos de até 30 minutos, usando imagens, apresentações, tem que dar um pouco de dinâmica. O vídeo, ele não pode ser um sermão, que uma pessoa falando, ele tem que ter um pouco de dinamismo, né, para lembrar mais uma aula. Então, além da gente usar coisas prontas, a gente também teve que produzir os nossos próprios vídeos sobre cada tema da aula, do curso. E aí certifique-se de que todos os materiais estejam disponíveis para o estudante antes da aula, né? Então, antes da aula, assim, compartilhada. No nosso caso, nós fizemos a aula pelo Zoom, aos domingos, né? Era um período que a igreja ainda não podia se reunir, então a gente estava usando o Zoom. Desafie os estudantes a pesquisarem em fontes alternativas de conteúdos. A gente foi, na verdade, assim, esse curso foi para pessoas que estão entrando, querem ser da Igreja Batista, então vieram de outras denominações.
Então, a gente queria que eles tivessem clareza de quais são as nossas doutrinas, para que, antes de entrar para a igreja, né? A assimilação do conhecimento, aí é outra etapa, né? Então, certifique-se que os conteúdos foram acessados e compreendidos pelos estudantes. Como é que a gente fez isso? A gente fez um exercício de múltipla escolha, muito simples, 5 ou 6 perguntas, e a gente usou o Google Formulário, né? Interessante, várias ferramentas dessas do Google que já estavam disponíveis para nós há tanto tempo, mas só agora, na necessidade, que a gente começou a lançar mão para usar, né? Eu digo nós, porque assim, nós aqui da área da educação, outras pessoas da igreja, pesquisas já eram feitas usando o Google Form, mas aqui a gente começou a usar nesse período. E por esse exercício de múltipla escolha, a gente verificava a aprendizagem, né? Isso foi muito legal, porque quem não acessava o vídeo, quem não lia os materiais, não conseguia responder as perguntas, ficava claro isso, né? Então, a gente, no nosso caso, nós usamos o WhatsApp, mas também podia usar grupos do Telegram, que também tem muitos recursos, ou a gente poderia ter usado o Google Sala de Aula, mas a gente não optou porque, enfim, nesse grupo tinham pessoas de várias idades, tinham jovens, tinha adultos, tinha idosos, então a gente achou melhor pelo WhatsApp mesmo, porque todo mundo já está mais acostumado, né? Uma forma de você reforçar a assimilação, né, do conhecimento é provocar o aluno, dar a ele algumas tarefas, né? Por exemplo, o próprio aluno pode produzir um vídeo apresentando aquilo que ele aprendeu sobre o assunto, não é? Quando eu penso nos adolescentes que já estão trabalhando com vídeo há muito tempo, né? E eu fico pensando assim, como que a gente está perdendo tempo de aproveitar toda a experiência que eles já têm, né? Então, eles podem apresentar, produzir um vídeo sobre o assunto, fazer um podcast, entrevistar alguém, gravar essa entrevista, passar para a turma no domingo, né? Ou enviar pelo WhatsApp. Enfim, o desafio para nós é a gente agregar essas tecnologias que todo mundo já usa, como as redes sociais, né? E a gente trazer isso para o mundo da igreja, da sala de aula, do ensino, né? Aqui eu coloquei algumas sugestões de leitura, né? Que vocês podem acessar, né? Algumas são as mesmas que eu acessei na internet, e o livro da Lilian, que sobre ensino híbrido, que é um livro que eu acho que dá assim, uma visão bem abrangente. O outro autor lá embaixo, eu queria chamar a atenção de vocês, é José Moran. Ele também tem vários textos dele na internet e são sempre muito profundos, né? Ele tem sempre na bibliografia dele os autores clássicos da educação, como Paulo Freire, como Vygotsky e tal. E eu acho que não tem L, não, é Schneiders, Luiz Antônio. Eu me baseei muito no texto dele para compartilhar essas ideias com vocês hoje. Bom, eu não sei, eu acho que eu falei rápido demais, né? Estava com medo do tempo não dar, mas sobrou algum tempinho para gente ouvir vocês e ver as perguntas e tal. Ilana, quer me ajudar nisso? Ótimo. Ótimo que tem esse tempinho, a gente
Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, né? Acho que são só comentários. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Olga? Elana? Oi. Essa nova forma de ensino, então, para as igrejas que já estão acostumadas, né? Então, como é que a gente deve fazer a mudança? Por cada sala, ou como seria o caminho? Porque, às vezes, a gente apresenta uma novidade e pode trazer até problema, né? Quem está falando? Você está identificando aí, Ilva? É a Ruth. É a Ruth. Eu queria falar, foi bom, porque eu queria falar o seguinte, eu acho que há certas coisas que não dá para a gente uniformizar, né? Por exemplo, eu usei aqui como um projeto, né, para uma proposta específica. Então, eu acho que é perigoso no sentido assim, talvez não seja muito sensato a gente querer usar uma coisa para todos, né? Então, por exemplo, eu tive dificuldades porque para isso funcionar, eu precisei ter um coordenador desse grupo, tá? Então, na verdade, eu tinha uma pessoa que estava comprometida com esse projeto. Eu tive que assumir esse papel de ir atrás da seleção dos conteúdos, do texto. Eu botei estagiária minha para trabalhar nisso. Eu tive dificuldade porque os professores dessa classe, essa classe ela já existia antes, presencial, né? E os professores, eles não entenderam a inversão. Então, por mais que eu conversei e a minha coordenadora também, né? Então, a gente teve que convencê-los a gravar o vídeo, né? A gente aqui na igreja nós criamos um estúdio que diante de tantas necessidades na área de vídeo, né? A igreja criou um estúdio. Então, eles tiveram que vir aqui gravar a sua aula, né, de 20 minutos no máximo, para a gente enviar para os alunos. E aí a gente tem que ilustrar essa aula, né, fazer os slides e tal. E aí o professor, depois que ele vinha gravava, ele achava que já acabou o trabalho dele, e ele não se fazia presente no domingo na aula do Zoom, né? Aí a gente, epa, não é assim, vem cá, né? E a experiência foi que a participação dos alunos aumentou muito, mais do que quando era aula presencial, porque a aula presencial, o professor falava, e ele queria terminar aquele assunto, não dava espaço para ninguém falar, porque o tempo é curto no domingo. Nessa proposta, como o aluno já veio, ele já viu o vídeo no momento que ele pôde ver, ele leu o texto no momento que ele conseguiu e tal. Então, no domingo, ele trazia as perguntas, trazia as questões, né? A maioria nessa turma vem de outras denominações, então eles traziam as suas dúvidas, né? Aí sobre Espírito Santo, línguas, não sei o quê. Então, o negócio no domingo fervia, era legal, né? Porque tinha um tempo para isso, coisa que no outro modelo não dava tempo para eles falarem. Então, assim, eu só acho que a gente tem que ponderar, não é uma coisa para a gente, assim, pelo menos num curto prazo, a gente implementar, não. Acho que isso é uma coisa bem... tem que ser bem pensada isso, bem trabalhada. Respondi, Ruth? Obrigada. Eu gostaria de partilhar. Obrigada.
semestre eu estou fazendo uma disciplina avulsa e num doutorado. E essa disciplina, quando eu me matriculei como aluno ouvinte, o professor mandou um vídeo para a gente e falou, e no vídeo ele falava, olha, eu vou usar a metodologia da sala de aula invertida no curso, então quem se inscrever esteja preparado e tal. E aí eu pensei, nossa, vai ser uma excelente oportunidade, né? Então, e realmente a disciplina ela está tirando o couro da gente, porque o professor ele usa muitas ferramentas o tempo inteiro. Então, ele criou um site para a disciplina. A gente descobriu que tudo tem grátis no Google, né? É só você entrar lá, você tem todas as ferramentas. Então, tem uma ferramenta do Google que você faz o site de graça. Você entra no seu Gmail, entra lá. Então, ele fez um site da disciplina e colocou todas as semanas, todas as atividades, todos os links. Ele criou no Google também um Google Groups para a disciplina e ele coloca toda semana uma pergunta e um vídeo para você assistir. Você tem que assistir, responder aquela pergunta e ele passa textos. E uma coisa muito interessante, quando a gente chega na aula síncrona, né, que é online, mas é todo mundo junto, a primeira coisa que ele faz é um formulário para saber se você fez todas as leituras. Então, ele começa já, tipo, fazendo prova, né? Então, tem toda uma forma que ele vai conduzindo e, de fato, ele praticamente não dá aula no sentido tradicional que a gente conhece, né? De ficar falando conteúdo. Ele está o tempo todo colocando testes na gente para ver se a gente compreendeu o conteúdo. E a avaliação ele dividiu a sala em grupos, cada grupo tinha que criar o seu próprio site e tinha que alimentar semanalmente aquele site com as atividades que ele iam passando. Então, toda semana ele visita os sites, são 5 grupos na turma, ele visita os sites para ver o que a gente pôs de novidade. E a gente tem que colocar não só conteúdo, a gente tem que colocar o processo. Então, assim, aquela atividade que a gente postou ali, como foi que ela foi feita? Né? Então, a gente faz vídeo das reuniões das equipes, né? Tem todo É uma disciplina que, no fim, tomou a semana da gente inteira. Mas a gente está tendo uma experiência muito bacana de construção coletiva e tudo. Então, só queria partilhar para ver uma outra experiência, né? Por exemplo, eu acho que essa metodologia para um professor numa escola particular, numa escola pública, né? É alguém que dá várias aulas, eu acho muito difícil, né? Você conseguir usar isso. Agora, olha só, na igreja, a gente tem um professor dá uma aula. Então, se os professores comprassem, pelo menos, essa ideia de aplicar, ele poderia, sim, investir mais. Os professores de adolescentes, os professores de jovens. Agora, exige tempo, né? Olha esse professor da Ilana. Ele gasta tempo porque ele tem que acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Tempo para acompanhar, para cobrar, para fazer os formulários, né? Então, mas por outro lado, o aluno aprende. É isso que a nossa experiência mostrou. Realmente ele aprende. Como é que eu sei que ele aprende? Por causa das respostas, do feedback que a gente proporciona o tempo todo dele, né? Coisa que na EBD tradicional a gente não tem tanto esse feedback. Bom, eu acho que é um grande desafio e eu acho que eu deixo para vocês o desafio de conhecerem outras metodologias, agrupando, né, conciliando outras ferramentas. Olga, queria solicitar uma indagação sua. Eu acho que, assim, em algumas, talvez cada caso seja um caso, mas pelo que eu conheço, assim, a grande dificuldade não só... Tem 2 dificuldades aí que eu vejo, tanto a questão do docente como a questão do discente. Porque hoje o povo está muito acomodado. Como você conseguiu reverter essa situação do aluno
sair do comodismo e dizer assim, não, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou realizar as tarefas, porque até mesmo quando se diz que vai estudar e no outro dia, no outro domingo, não leva, vamos dizer assim, aquele conteúdo já mais ou menos estudado, como você conseguiu levar ou motivar cada aluno seu a se envolver, que é um envolvimento, é um investimento de tempo, dedicação para a aplicação dessa metodologia. Eu acho que assim, os formulários, né, os exercícios, eles influenciam bastante. Você imagina, você recebe um exercício para fazer, de 6 questões, você acertou uma só. Então, assim, existe aí esse fator, né? Poxa, se eu só acertei uma, é porque eu não li o texto, porque eu não vi o vídeo, porque eu não me engajei mesmo na proposta, né? Então, assim, eu acho que ele mesmo vai puxando. E essa coordenadora que eu tinha no grupo, ela é a pessoa que ficava atrás, entendeu? Olha aí, o Google Formulário, ele dá sempre um relatório para a gente de quantas pessoas fizeram, preencheram, né? Então, ela ia acompanhando, ó, tem muita gente que não fez o exercício ainda e tal, porque o exercício, né, é que era nosso termômetro para saber se a turma estava realmente engajada, né, nos compromissos, nos vídeos, no conteúdo. Agora, assim, não existe sucesso 100%, não, a gente sabe disso, né? Só que eu acho que vale a pena tentar, né? Vale a pena. Eu acho que talvez acho que nós precisamos hoje, né, de ousadia, de pegar a prancha e surfar, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que as ondas sejam grandes, né? A gente tem que surfar, porque o tempo que vivemos hoje está exigindo muito, né? Que a gente entre aí e experimente. Se a gente não ganha 100%, a gente teve 50% de resultado, já está valendo, né? Vamos fazer outras experiências, outros projetos para alcançar os outros 50%. Muito bom. Nós não vamos ter mais tempo para perguntas sobre esse tema, mas eu queria solicitar o seguinte, que as perguntas fossem colocadas no chat, porque quando a pergunta é colocada no chat, é só a pergunta. Quando a gente vai falar, a gente gosta de fazer um pouco maior, né? Aí o tempo fica otimizado. O Leandro falou que gostaria de fazer uma pergunta, eu vou pedir para ele colocar no chat e a gente vai encaminhar para a Olga, tá? Mas não vamos fazer agora para não ir encavalando as atividades. Tá?